Graça e paz a todos. Estamos iniciando o culto de louvor e adoração neste domingo à noite, 19 de abril de 2020. E nós vamos iniciar orando ao Senhor. E eu peço a você que está aí do outro lado da tela que também esteja se unindo a mim em oração nesse momento que vamos colocar diante do Senhor este culto que é para Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, queremos agradecer por este dia, mais um dia que o Senhor nos concede e que esse dia, até o final dele, de fato tenha sido para a glória do Teu nome. Ó Deus, estamos iniciando mais uma semana e nós queremos agradecer e ao mesmo tempo também pedir ao Senhor que nos dê esta semana, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana em que a cada dia possamos estar buscando fazer a Tua vontade. Nos orienta, Senhor, nos capacita para melhor Te servirmos. Nos instrui através da Tua palavra. Aceita este culto que é para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos cantar nesse momento e cante também conosco. A primeira música é Tu és soberano sobre terra e céus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Vamos continuar cantando e nesse momento nós vamos cantar Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar graça
tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar e abençoar a que Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Qual é a próxima? Vem o Senhor me oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer, oferta de amor em sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida
oferecer como oferta de amor. Que nós possamos sempre oferecer a nossa vida continuamente a Deus, como oferta agradável a Ele, sem limites, mas por inteiro. Vamos orar mais uma vez para nós iniciarmos a mensagem desta noite? Oremos. Amado e poderoso Deus, mais uma vez nós estamos em oração e cantamos louvores, exaltando o Senhor, a nossa entrega também ao Senhor. Ó Pai, e nesse momento nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da porção da Tua Palavra. A Tua Palavra tem grandes verdades que falam aos nossos corações e que transforma vidas. Também nos edifica, nos fortalece, nos dá a direção do caminho a trilhar. E nós agradecemos pela existência da Tua Palavra, que ela tem a cada momento nos falado profundamente, tem nos instruído, nos aconselhado, de modo que nós estamos e escolhemos continuar neste caminho, que é o caminho de Te servir e de Te adorar. Portanto, Pai, sabemos que o Senhor já tem preparado os corações e agora queremos ouvir a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens do livro de Gênesis, né? Nós vamos então continuar meditando no livro de Gênesis e, para tanto, eu peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 24. Semana passada nós havíamos meditado até o versículo 5 deste capítulo 7 e agora nós vamos dar continuidade a esse capítulo e ver o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite através da meditação da sua santa palavra. Acompanhe aí então na sua Bíblia, repetindo Gênesis capítulo 7, do versículo 6 ao versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais, grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca.
Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Vamos lá. Essa noite eu quero falar a respeito de um Deus compromissado com a sua palavra, que realiza juízo, mas também realiza salvação para os que têm fé obediente a Ele. A primeira afirmação que eu quero dizer é a seguinte: Deus não está brincando de ser Deus. A palavra de Deus é poderosa. Foi pela palavra que Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Através da palavra poderosa dele. Deus zela por sua palavra. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor, quando do chamado de Jeremias para cumprir uma grande tarefa que o Senhor o havia convocado, o Senhor falou a Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, o seguinte: porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Estamos vivendo em um mundo em que está difícil a cada dia confiar no que alguém diz. Muitos são pegos em mentira, muitos mudam de opinião da noite para o dia, mas Deus não mente. Deus não muda, a sua palavra continua a mesma. Deus também não volta atrás. Deus vela. Em algumas versões diz Deus zela, ainda outras diz Deus vigia por sua palavra, para que toda a sua palavra se cumpra. Temos um Deus que é totalmente compromissado com a sua palavra. Deus é fiel a Ele mesmo. É interessante como o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, na segunda carta, que leva este nome, Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz da seguinte maneira, você pode abrir aí, 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus, ele
zela por sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo. Uma vez que ele disse, ele vai fazer. Portanto, você que está aí acompanhando essa transmissão, que tem acompanhado, né, nas demais mensagens que nós temos feito nesse período, né, o texto de hoje nos apresenta apenas dois lados do compromisso de Deus com a sua palavra. Apenas dois lados do compromisso de Deus com a sua palavra. Não existe um terceiro. E o primeiro lado desse compromisso de Deus com a palavra é que o Deus compromissado com sua palavra, ele cumpre o juízo. Está nos versículos 6 ao 16, né, desse capítulo de Gênesis, capítulo 7, que nós acabamos de ler. No domingo passado, nós vimos que até então era uma promessa de juízo. Olha o que diz o versículo 4 desse capítulo 7. Deus falando a Noé: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Até então, né, era uma promessa de juízo. Daqui a 7 dias. Antes havia uma promessa, agora é uma realidade. Porque no versículo 10 diz assim: e depois dos 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ou seja, Deus, ele zela pelo que ele fala. Deus zela pelo que ele fala. E a referência para este acontecimento histórico, né, que foi o dilúvio, é o tempo de Noé. Os versículos 11 e 12 diz o seguinte: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas de Orrário, com portas do céu, se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Já é uma realidade. Ou seja, a palavra de juízo do Senhor, ela se cumpriu. Tem dia, tem mês, tem ano. Houve uma vez na história da humanidade que Deus trouxe juízo a toda a terra. Né? Tudo foi destruído, como Deus havia dito, por causa da maldade humana que havia crescido grandemente. Deus não tardará em cumprir a sua palavra quando fala de juízo para os últimos tempos. Assim como ele havia falado e se cumpriu no tempo de Noé, no nosso tempo também. O Senhor já está avisando. E um dia vai se cumprir. Vamos ler o que diz em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7. Você pode abrir aí em sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7.
Olha o que diz. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Deus também promete que um dia, muito em breve, acontecerá o juízo que está já decretado por sua palavra. Pela palavra de Deus. Esta mesma palavra poderosa que formou os céus e terra, agora declara, devido à maldade humana que tem crescido com toda certeza muito mais do que no tempo de Noé, nos nossos dias tem crescido muito mais. Então, pela palavra de Deus também há a promessa de um juízo, e um juízo muito em breve. Alguns até dirão: cadê aquela promessa? Desde os meus antepassados que eu ouço falar nisso e nada acontece, continua tudo como antes. Esse tempo em que mais uma vez a palavra de Deus se cumprirá com o juízo, será o tempo em que Deus, assim como fechou a porta da arca, que está no versículo 16, que nós acabamos de ler, fechará a porta do tempo da salvação, em que quem entrou, entrou. Quem está do lado de fora, fora ficará. É o tempo da graça salvadora de Deus, que está acabando. E somente Ele, somente Deus sabe quando tudo isso acontecerá. Não sabemos o dia, não sabemos o mês, não sabemos também o ano, mas uma das referências continua a mesma. Uma das referências que eu digo é uma das motivações porque acontecerá é a mesma que aconteceu no tempo de Noé. Esse é um dos motivos também. Vamos lá ver o que é que diz Mateus, capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, versículo 12, que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olha, falando aí em maldade novamente, falando em aumento da maldade novamente. Se naquele tempo de Noé, Deus já ficou entristecido, quanto mais no nosso tempo. Deus não está contente, Deus não está satisfeito, né? É o aumento da maldade, isto quer dizer o aumento do pecado. Nesse mesmo contexto de Mateus 24, que trata do fim dos tempos, Jesus compara o dia do juízo final com os dias de Noé. Vire aí, ou vá mais a seguinte, no capítulo 24.
24, do versículo 36 ao 39, diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Será um dia em que ninguém estará esperando. Ou a maioria não estará esperando. Deus zela por sua palavra. A nossa certeza de que este juízo se aproxima está em que Deus é compromissado com a sua palavra. O que Deus diz se cumprirá. Essa é a nossa certeza. Essa é a primeira verdade, né? Ou o primeiro lado, né, do compromisso de Deus com a sua palavra. É que ele diz que haverá juízo, e certamente haverá. Assim como foi no tempo de Noé, acontecerá nos últimos tempos esse juízo. Deus zela por sua palavra. O segundo lado, né, do compromisso de Deus é o seguinte: o compromisso de Deus com a sua palavra em cumprir a salvação para aqueles que têm fé obediente a Ele. Ou seja, são dois lados. Deus é amor, mas também é justiça. E Ele é justo. Então, se Ele diz que haverá juízo para aqueles que foram desobedientes à sua palavra, acontecerá o juízo. Se Ele diz que há salvação para aqueles que foram obedientes à sua palavra, acontecerá a salvação. Porque Deus, ele é compromissado com a sua palavra, ele é comprometido com o que ele fala. Existe um falso ensinamento. Sim, esse segundo tópico está baseado nos versículos 17 ao versículo 24 do capítulo 7 de Gênesis, certo? Eu quero dizer que existe um falso ensinamento que se chama universalismo. Universalismo. O que é que diz este ensinamento? Que no fim dos tempos, no fim, quando acabar tudo, o fim, todos serão salvos pela misericórdia de Deus. O universalismo ensina isso. Ele prega isso. Mas eu quero aqui voltar ao texto, especificamente a este texto, e dizer que não é nada disso que o texto nos mostra. Como também em outras partes da Bíblia, que não existe este universalismo. Quando você abre, observa aí, né, eu estou voltando aqui para Gênesis capítulo 7. Os versículos 20, versículo 21 e versículo 23, olha o que diz: as águas
subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. O 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens, e aí prossegue, e lá para o final dele diz, só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Deus é compromissado com a sua palavra para salvar aqueles que têm uma fé obediente a Ele. E aqui o texto nos mostra que Noé foi salvo porque ele observou a palavra de Deus, porque ele obedeceu o que Deus falou a ele. Ou seja, Noé seguiu a palavra de Deus. Noé fez exatamente como Deus havia dito. O texto anterior, capítulo 6, diz que Noé andava com Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, o quanto foi desafiador para Noé seguir o que Deus havia falado. Eu fico imaginando. Sabe por quê? Primeiro, porque ele levou anos e mais anos para fazer aquela arca. Podemos até arriscar dezenas de anos. E que não foi fácil. Mas ele não desistiu. Ele foi até o final. Ele perseverou. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, né? Eu fico imaginando também que Noé, ao estar fazendo aquela arca, muito provavelmente ele deve ter sido alvo de chacota, de zombaria. Provavelmente o chamaram de louco e não acreditaram que ele, Noé, estava a serviço em obediência a Deus. Então eu vejo que foi necessário da parte de Noé bastante perseverança para chegar aonde ele chegou. E o que o levou foi a sua fé obediente à palavra de Deus, ao que Deus disse a ele. Para nós não é diferente. Existe uma promessa também da parte de Deus para nós. Em Mateus, esse mesmo texto de Mateus, capítulo 24, versículo 13, o Senhor Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Mesmo em meio a toda dificuldade, que ninguém está dizendo que é fácil obedecer a palavra de Deus, é necessário perseverança, é necessário ter uma fé obediente, é necessário ter a convicção de que estamos seguindo e servindo a palavra de Deus. Mesmo que as dificuldades nos cerquem, mesmo que tenha a maior dificuldade venha à nossa vida, assolar a nossa vida, mas é necessário perseverança. Há uma promessa para aqueles que perseverarem até o fim. Não existe promessa melhor. E também não existe uma terceira opção. Vale a pena confiar na palavra de Deus, quando ele diz que haverá salvação para quem aguentar firmemente lado a lado de Cristo Jesus.
Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, o autor de Hebreus, ele nos anima, nos incentiva com a seguinte palavra: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus tem compromisso com a sua palavra, ele irá cumprir em dar a salvação para aqueles que respondem a ele com fé obediente. Creia nisso. Creia, porque Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Para concluir, nós estamos chegando ao final. E para concluir, meus irmãos, aí estão os dois lados da palavra de Deus. Em todos os dois, ele cumpre com a sua palavra, porque ele é compromissado com o que ele diz. Ele cumpre, ele é fiel. Ele não muda. Então ele diz que um dia haverá um juízo. E tudo está tudo está conduzindo para esse dia de juízo. E pelo andar da carruagem, nós observamos que está muito perto. Acontecerá em breve. O aumento da maldade humana tem chegado até Deus. E Deus diz que haverá juízo, mas também haverá salvação para aqueles que seguem a Cristo com uma fé obediente. Eu quero dizer que nós estamos aqui de posse da Bíblia. É um livro sagrado, é a palavra de Deus. Nós vemos aqui o registro desse juízo. Também vimos o registro da salvação de Noé. Foi uma referência, é uma referência no tempo, na história. Foi na época de Noé. Mas eu quero dizer que esse próximo juízo e a salvação que também está prometida para aqueles que perseverarem até o fim, tem um tempo determinado por Deus. Haverá um juízo e uma salvação, guardado e aguardado para o fim dos tempos. Mas isso não se encontrará em livro algum. Nós não encontraremos na prateleira de nenhuma biblioteca. Também não será encontrado na memória de nenhuma civilização. Não se encontrará esse registro em nenhum outro lugar, a não ser no registro celestial que está com Deus Pai. Portanto, assim como houve no tempo de Noé um juízo, houve também salvação para aqueles que perseveraram, que tiveram uma fé obediente. Também haverá nos últimos tempos, e estamos vivendo estes últimos tempos. O que nos assegura é que Deus, ele é compromissado com a sua palavra. Se ele falou, acontecerá. O que ele fala, ele garante.
haverá o juízo para aqueles que negaram a Cristo Jesus. Mas também haverá salvação para aqueles que tiveram uma fé obediente e foram até o final. Assim como Noé, com todas as dificuldades do seu tempo, foi até o final, perseverou e venceu, também haverá salvação para aqueles que perseverarem até o final, porque Deus promete e Deus cumpre. Ele é fiel no que ele diz. Deus é comprometido com a sua palavra. Vale a pena crer na palavra do Senhor. Vale a pena crer no que Deus diz. Que nós possamos cada vez mais estar nos firmando na palavra do Senhor. Não negligencie a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor, medite a palavra do Senhor, porque ela tem os nutrientes necessários para a nossa vida, né, para nos fortalecer nessa nossa caminhada até que o Senhor nos chame, ou até a vinda de Cristo Jesus. É a palavra de Deus que nos alimenta. E mais uma vez, eu quero reforçar isso na sua vida. Eu quero reforçar um Deus compromissado com a sua palavra realiza juízo, mas também realiza salvação para os que têm fé obediente a Ele. Persevere com essa fé obediente no Senhor e você obterá a salvação. Isso quer dizer vida para sempre, vida eterna, ao lado de Cristo Jesus e de todos que o seguiram fielmente até o fim. Deus nos abençoe grandemente. Que sejamos esses fiéis, obedientes à palavra do Senhor, porque Ele é compromissado com a sua própria palavra. Vamos orar mais uma vez? Agradecer ao Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui agradecidos, alegres, satisfeitos pela existência da Tua palavra. A Tua palavra é fiel. A Tua palavra não muda, porque o Senhor não muda. E nós podemos nos apegar com toda confiança a esta esperança que o Senhor nos diz, o Senhor nos revela na sua santa palavra, porque o que fundamenta a nossa esperança é porque nós cremos em um Deus que é fiel, em um Deus que é compromissado com o que diz, compromissado com a sua palavra. Por isso, glórias ao teu nome, Pai. Não só hoje, mas para todo sempre. Obrigado, Senhor. Continua a falar conosco. À medida que nós abrimos a Bíblia, que é a Tua palavra, que o Senhor fale conosco. Que o Teu Santo Espírito também tenha total liberdade para falar ao nosso espírito. Obrigado, Senhor. Glórias ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma transmissão, né? E nós louvamos a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos dá. E continue confiando na palavra do Senhor. Mais do que ser ouvinte, o importante é ser praticante. Tiago já falava a respeito disso na sua carta. Então, que Deus continue nos abençoando, nos dê uma noite na sua santa e gloriosa presença, nos dê uma semana ricamente abençoada pela presença do Senhor Jesus.
e que a nossa vida seja totalmente para o louvor da glória de Deus Pai. Boa noite, Deus nos abençoe grandemente.